dia para você que espera o sábado para o programa Mulheres de Fé em Ação. E hoje vai estar daquele jeito, então não fica de fora. Chama todo mundo, espera aí que a gente volta já. E no programa de hoje nós estamos com elas, nossa amada que sempre está nas Mulheres de Fé, quem acompanha, ela sempre está muito ativa. Nós temos também Valéria Queiroz, nossa psicóloga, que ela sempre está dando muitas informações para nós e tem acrescentado muito no nosso programa. E temos a nossa convidada especial, Ítala Queiroz, ela que é pastora e tem muitas atribuições, né? Ela vai falar um pouco mais sobre ela, mas nós estamos hoje com um tema maravilhoso, as mulheres sábias. E hoje nós vamos estar falando sobre Abigail. E eu gostaria que você acompanhasse-nos com essa leitura, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 25 e no versículo 3, que diz assim: Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Temos muitas coisas para falar desse texto e eu gostaria de falar com ela, com Ítala. Eu gostaria que você se apresentasse, Ítala, para as pessoas lhe conhecerem melhor. É uma mulher que realmente tem se dedicado à palavra de Deus, ao serviço a Deus. Então, Ítala, é com você. Se apresente. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar mais uma vez aqui neste programa abençoado, onde tem alcançado vidas, onde temos visto Deus falar através de mulheres. Sabemos que mulher é projeto de Deus, cada mulher tem sua história, cada mulher tem coisas a contar, tem fatos que ocorreram na sua vida, mas nós como cristãs estamos sempre nos reportando aquelas que estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Por quê? Porque a história dela foi escolhida por Deus para nos ensinar grandes coisas. Mas eu sei que cada uma de nós temos algo a falar, algo a reportar daquilo que Deus tem feito no nosso trajeto, né? Eu cresci com um pai muito empreendedor, me levou para o lado dos negócios, do empreendedorismo, mas Deus tinha algo mais para mim, né? E à medida que o tempo foi passando, isso que era oculto foi sendo revelado, né? E hoje eu tenho procurado a cada dia conhecer um pouco mais de Deus, né? E a minha história eu sei que foi escrita por Ele e eu procuro a cada dia andar nela, né? Então isso nos alegra, isso faz com que nossos passos sejam dados de acordo com a vontade do Senhor. E trabalho com mulheres é gratificante, né? É gostoso, é maravilhoso. Eu participo do Grupo Raquel, que é um grupo de mulheres, onde tem Kátia Montenegro, que é nossa líder. Participo do projeto Amigas Solidárias também, onde tem muitas mulheres abençoadas. Nossa líder é Deise Rezende. Participo do Fé na Estrada, né? Também é um grupo de evangelismo, onde tem um grupo de mulheres também. Então, onde tem mulher, é gostoso, é bom, e principalmente daquelas que estão empenhadas a fazer o ID de Jesus. E hoje, né, nós vamos compartilhar aqui sobre Abigail, uma mulher também que fez história, sua história está escrita, tem muitos ensinamentos, até mesmo porque a sabedoria que ela tinha foi muito grande, porque no momento oportuno ela soube usar a sabedoria que Deus tinha dado a ela, como o texto que foi lido, né? Que ela era mulher de um homem bruto, né? Um homem grosseiro. Tem traduções da palavra que diz que ele era maligno, né? Então as atitudes dele eram mal. Então uma mulher para conviver com um homem desse precisa realmente de sabedoria, precisa saber lidar no seu dia a dia, né? Precisa entender como fazer para ter uma vida de paz. Porque a malignidade só atrai o mal. E a Bíblia diz que ela era linda, né? E era alegre. E já pensou o contraste entre alegria, né, e grosseria?
é muito grande para conviver, mas ela soube, né, conviver. Então, o que nós podemos ver é que Abigail, apesar de, né, viver com um homem desse, ela fez a diferença. Ela soube resolver aquilo que lhe sobreveio, que não foi fácil, né? À medida que nós vamos conversar aqui, a gente vai ver os detalhes da vida de Abigail. Mas ela era linda por dentro, porque a própria palavra diz que ela era belíssima. E era linda por dentro e por fora, né? Eu entendo que ela foi uma escolhida por Deus para nos trazer grandes lições para hoje, para a nossa vida hoje. E nós sabemos que a história foi no contexto de Davi. Davi já tinha sido ungido rei, mas não estava reinando. E Davi estava como fugitivo, né, porque estava sendo perseguido. E Davi tinha feito um serviço gratuitamente para Nabal, para o marido de Abigail. Ele tinha colocado os seus homens para guardar o rebanho, para proteger. E na hora que Davi necessitou, né, de uma retribuição, porque os homens estavam precisando de alimento, Nabal fez que não conhecia Davi, né, ignorou, e Davi mandou o recado com muita humildade, mostrando o que tinha feito e que agora estava precisando de ajuda. E a gente sabe na história que Nabal recusou a ajuda a Davi. Ele mandou dizer que não reconhecia Davi. E naquele momento, né, a Abigail ficou informada do que tinha acontecido. E ela, com muita sabedoria, né, e prontamente, ela agiu de forma que nós mulheres sabemos fazer, sabemos usar. Na hora da aflição, na hora do desespero, na hora de entender que tem que ter atitude para mudar a situação, não tem que esperar, não tem que pensar muito, tem que agir, né, com pressa. E é interessante que tudo que ela tinha em casa, ela preparou rapidamente e enviou para Davi e foi atrás. E o que me chamou mais atenção na vida de Abigail é porque em meio à pressa, em meio ao perigo, né, ela teve que subir num jumento. E sabe que um jumento anda devagar? E aí foi que eu entendi que em meio a tanta correria, muitas vezes Deus nos coloca alguma coisa do nosso lado que vem nos frear, né? E ela precisando chegar apressadamente, mas teve que ir devagar. Que coisa, né? Que desafio, né, meninas? São esses desafios, né, que a gente enfrenta. Todas nós enfrentamos esses desafios na vida, se a gente contextualizar para as nossas vidas, nós passamos também por essas situações adversas e, vamos dizer, extremas, e que a gente vai ter que ter essa capacidade como Abigail, como você mesmo falou, né, sobre a história de Abigail, e que ela é reconhecida até como a mulher mais sábia da Bíblia por causa disso, porque você ser casada com um homem que é bruto, ignorante, né? Totalmente maligno, e você, uma mulher com coração cheio de Deus, ter que aprender a viver. Então, assim, foi muita sabedoria, né, que Deus deu para elas, né? Valéria, e o risco, né? O risco, Júcia, que ela passou, ela enfrentou, por até ser mulher, né? Porque um homem grosseiro, a gente sabe que não é fácil. Ela passou por cima da razão, digamos assim, né? Mas, Valéria, que interessante, assim, que ela rapidamente, ela já veio aquela força, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é o sobrenatural de Deus, a gente age no sobrenatural. E Deus muitas vezes nos mostra que no natural, Ele quer realizar no sobrenatural, como foi com os Gideões, né? Mas, Valéria, me conte aí, essa questão de quando você tem que tomar uma atitude brusca, porque ela correu risco de vida, né? Foi. Eu acredito, pelo que a gente vê no contexto da história, né? Eu acredito que Abigail, ela era uma mulher que já era acostumada a ter que fazer essas coisas de repente, pelo homem e o marido, a situação que ela vivia, com o marido que ela vivia. Muito maligno, muito bruto, muito ignorante. Então, as coisas na vida dela tinham que ser assim, ela tinha que
No piscar de olhos, ela já tomar uma atitude, já ter uma ideia. E Deus foi dando essa capacidade a ela, né? À medida que ela ia enfrentando as dificuldades, os momentos, ela ia. Então, assim, era rápido. Você vê que foi rápido. Ela já tomou uma atitude. Espera aí. Que ela soube que Davi vinha com tudo para matar ele e a família, né? Então, ela já teve essa atitude, já foi rapidinho e já tinha pessoas que ajudavam ela, né? Que ia. Por quê? Porque eu creio que, olha, depois que a gente já fez um programa sobre Abigail. Sim. Aí, nesse programa que a gente fez sobre Abigail, eu venho meditando muito nesta mulher. Porque muitas vezes a gente tem um marido que não é ignorante, que é um santo na frente desse Nabal, né? E a gente fica reclamando, a gente fica, meu Deus, não sei o quê, ai, como eu não aguento, me dê paciência. Não é assim? A gente faz isso. Aí agora eu fico analisando, meu Deus, eu não tenho que reclamar não, Jesus, eu não tenho que pedir paciência. Boa reflexão, né, Júcia? Por quê? Isso. Como é que essa mulher conseguia viver com um homem tão mal, tão ruim? E ela conseguia, quer dizer, ela não ia nem brigar com ele, porque ela podia ter dito, eu soube que ele vem agora, ele vem matar a gente. Mas não, ela não fez escândalo nenhum. Pois é, Valéria, Né? eu me colocando dentro desse contexto, eu acho que eu faria um escândalo de imediato. Sabe? Meu Deus, o homem está vindo, o que é que você vai fazer? Tome uma atitude, né? Mas ela foi muito corajosa, porque primeiro ela agiu, ela não foi contar para o marido o que estava acontecendo, não. Ela se antecipou, né? Ela juntou, como Ítala falou aí, coisas boas que ela tinha em casa, de alimento, de carnes, de frutas, e ela foi ao encontro de Davi, né? E uma das coisas que me chama muito a atenção, Adriano, que me chamou a atenção na leitura, é que ela se humilhou. Quando ela desceu do jumento, como Ítala falou, ela já caiu assim prostrada aos pés de Davi. Humilde, se humilhou, né? E falou para ele, Senhor, perdoe o meu marido. Não, Ela jogou a culpa para si. ela jogou a culpa para ela. Pois é. Que foi mais ainda assim, ela se humilhou mais ainda com sabedoria, né? Exatamente. Ela disse Porque que ele não olhasse para o marido, Foi. né? Isso, Que era um homem rude, né? Mas que tivesse misericórdia e foi lá. E Davi se admirou muito disso. Foi. Isso foi assim um A fato chave. determinante Foi. nessa história, porque ele olhou para ela e disse, realmente você com essa forma, né? Foi. De como ela chegou a ele, Foi. você me livrou de um derramamento de sangue, Foi. de coisas que realmente no íntimo não estaria no coração dele, né? Mas essa atitude dela mudou a história. Eu digo que Abigail é uma que apaga incêndio, né? Ela tomou essa posição de ir e pedir misericórdia pelo marido e pela sua família, Adriana. Meu Deus do céu. Primeiro bloco já foi, né? A gente tá aqui cheia de coisa para falar, mas fica aí, porque eu tenho certeza, Deus tem falado aqui com a gente, aqui nos bastidores, a gente conversando. São alimentos preciosos, são instruções preciosas, que se eu fosse você não ficava só para você. Vai lá no nosso canal do YouTube, compartilha com outras pessoas desse programa, nós temos outros temas também, com certeza vai alcançar muita gente. E a gente sabe que tem muita coisa aí ainda para falar, um programa vai ser pouco, viu? Mas não sai daí, compartilha, vai lá no WhatsApp, compartilha com o pessoal. Gente, vamos assistir o programa que está muito legal. Você e sua família e nós também estamos sendo alcançadas. Então fique aí, não sai daí. Já já a gente está de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.
Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. Estamos de volta e nós não poderíamos falar, deixar de falar do nosso patrocinador, o Café São Brás. Você que acorda de manhã, já vai lá fazer seu devocional, toma seu café, um café maravilhoso. Olha, eu costumo dizer que aquele que patrocina o reino de Deus é onde a gente deve estar comprando, investindo, porque a palavra de Deus, nós precisamos de pessoas que realmente venham e patrocinem para ser divulgada a palavra, né? Então, nós estamos de volta aqui, vamos falar, estamos com o tema Mulheres Sábias. E antes disso, eu queria falar, você já começa a se preparar, já colocar na sua agenda, dia 8 de novembro, às 14 horas, lá no Holiday Inn, a nossa conferência. Mas atenção, a gente ainda não vai divulgar quem vai ser a preletora. Mas fique aí, porque ao passar do tempo, nós vamos divulgando, mas nós vamos ter nossa pré-conferência ainda. Então, vai lá no nosso Instagram, @Mulheres de Fé em Ação. Se inscreve lá e acompanha, porque a gente coloca tudo lá e tem a nossa bio também, tá? Então, voltando aqui para o nosso programa, estamos falando sobre a Abigail, uma mulher realmente sábia, inteligente. E tantas coisas ela passou, né? Porque a gente sabe que não é fácil casar com um homem grosseiro, um homem mau, como a Bíblia fala, né? E a gente até estava falando aqui nos bastidores, né, Valéria, Ítala e Júcia, sobre essa questão de você solteira ter cuidado, porque as evidências elas vêm. E a gente tem que ver exatamente durante o namoro, porque a pessoa ela não consegue passar muito tempo sem evidenciar aquilo que ela é, aquilo que ela representa. Uma hora ele vai demonstrar. Então, cabe a gente, né, Ítala? Isso. A gente tá bem atenta, porque eu tenho certeza que a Abigail deve ter passado muita coisa, né? Isso, até mesmo porque na época de Abigail não era ela quem escolhia, era o pai, né? A gente sabe que ela não teve esse privilégio que você tem, né? De ver, estudar, né? Conhecer antes de dar o passo para o casamento. E você que por acaso já foi casado e hoje não está mais, tem que ter também esse comportamento, né? Tem que ter esse cuidado, né? De ver com quem você poderá casar, para não ter que passar por situações tão difíceis como a Abigail passou, né? A Abigail, ela era uma mulher sábia, mas a sabedoria muitas vezes não evita que você passe, ela vai lhe dar estratégias para você contornar a situação. Então tenha cuidado, ore antes, peça ao Senhor a direção, né? Conheça a pessoa com quem você está pensando em casar, né? Então, continuando aqui só um pouquinho mais com a Abigail, a sabedoria dela é visível no texto. Por quê? Porque ela conhecia quem era Davi. Ela sabia que Davi tinha sido ungido rei, apesar de não estar ainda reinando, né? E também sabia que ele era homem de guerra. Sabia que quando ele estava marchando com 400 homens em direção à sua casa, não ia realmente acontecer tudo aquilo que Davi tinha dito. Ia matar todos os homens da sua casa. Então ela se colocou na brecha, né? Ela se colocou no meio entre dois homens, né? Um que vinha armado e um que nem ouviria se por acaso ela fosse falar com ele. Então a sabedoria é importante na nossa vida, que a gente possa crescer em sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria é Cristo, né? Então a gente tem que crescer no conhecimento de Cristo, porque assim nós vamos ter as atitudes certas no momento certo, na hora certa. Então ali ela foi ao encontro de Davi, se ajoelhou, se humilhou, assumiu a culpa, resolveu o problema. Davi agradeceu a ela por tudo que ela tinha feito. Por quê? Porque Davi não tinha consultado o Senhor, né? E ela entendeu isso porque ela disse:
Você é homem que guerreia as guerras de Deus, mas essa guerra não é de Deus. Essa guerra é de vingança, você quer se vingar. Né? Então ela trouxe com sua sabedoria a razão a Davi. E ali Davi entendeu. E agora Davi agradece a ela pelo livramento, não ter sujado suas mãos de sangue. Né? Então foi assim, uma atitude sábia de Abigail. E eu sei que você tem tido essas atitudes também. Se você abrir a sua boca para contar, né, tudo aquilo que Deus tem feito, você vai sentir e ver que muitas vezes a sabedoria, né, fez com que você tomasse atitudes certas. Por quê? Porque quando somos tementes a Deus, né, quando agimos de maneira correta, nós muitas vezes livramos alguém da morte, ou nós mesmos, nossa casa, nossa família. Então é maravilhoso a sabedoria. E ali ela foi vitoriosa, né? Parou Davi. E é interessante que quando ela volta, ela sabe o momento certo, meninas, vocês podem falar sobre isso, o momento certo de falar, né? Ela calou-se no primeiro momento, mas no momento oportuno, ela soube como falar, né? Porque muitas vezes a gente tem que conviver com alguém que a gente não tem que ter a sabedoria para falar no momento certo. E quando ela falou no momento certo, tudo aconteceu, né? Então, vocês podem compartilhar sobre o momento certo da mulher sábia falar. Ítala, você conhece bem toda a minha história, né? E pela graça de Deus, eu bem jovenzinha tive uma atitude de sabedoria. E eu louvo a Deus por isso. Você que é solteira, que é solteiro, sabe qual foi a minha atitude? Eu orei ao Senhor pedindo um namorado certo, escolhido por Deus. E depois de muitos anos, eu vim saber que não é Deus que escolhe, quem escolhe somos nós, né? Mas quando você ora e pede, Deus direciona, Deus manda a pessoa certa. Hoje, e Deus mandou o namorado para mim. Hoje eu já tenho quase 42 anos de casada, né? É uma vida, é uma história. Ah, Júcia, e o seu casamento é perfeito? Não, não é perfeito. Existe altos e baixos, existe dificuldades, nós somos pessoas diferentes, mas com a sabedoria que nós recebemos de Deus, fica mais fácil a tomar atitudes. Quantas vezes realmente eu já tomei até algumas atitudes que deveria ter sido dele, né? Eu agi assim, às vezes até errada, impulsivamente, né? Mas com a sabedoria você reconhece, você pede desculpa e tudo vai caminhando, né? Então, eu louvo a Deus porque em nossas vidas nós temos tido momentos de decisões e tudo isso com sabedoria que nós reconhecemos vinda dos céus. Sabedoria para ver a hora de parar, a hora de calar, a hora de agir. Então, você que ainda não escolheu, né, a pessoa que você quer passar o resto das suas vidas, seja sábia, tome a atitude de pedir a Deus, porque Ele manda a pessoa certa para você, acredite. É verdade. Isso é muito importante, isso é uma coisa assim, e uma das coisas muito importantes que eu como psicóloga falo, eu acho que quem me escuta sempre já está cansada de ouvir, mas eu vou sempre falar, que você tem que se amar. Você tem que se amar. As mulheres que não se amam, as mulheres que facilmente se deixam levar, porque o homem, quando ele chega perto da mulher, geralmente, né, e até o lobo, quando chega perto, ele não chega como um lobo, ele chega como um mansinho, né, como se fosse um cordeirinho, aquela coisa assim, eu te amo, você é maravilhosa, eu nunca vi uma mulher igual a você, uma mulher igual a você não existe, e faz aquele negócio todinho, e a mulher, ela já cai. Ela não fica de orelha em pé assim, dizendo, peraí, Senhor, eu tenho que estar ligada com Deus. Senhor, isso aqui, porque Deus mostra. Agora, quando a gente já se entrega,
Ela diz assim, ai meu Deus, que maravilha. Aí já se entrega. Aí quando a gente está apaixonado, aí ele começa a dar os primeiros pontapés, né? Os gritos, e aí você já está com o coração cheio de amor por aquela pessoa. Louca de apaixonada. Aí você, agora se você se amar, você não vai cair nisso, porque você primeiro se ama. Eu me amo, para eu amar essa pessoa, eu tenho que me amar primeiro. E aí eu começo a ver, peraí, começou tudo bem, mas agora já está com os gritos, com os pontapés, já está com os negócios diferentes. Peraí que eu vou, né? Eu vou agora ter calma, eu agora vou ver o que é isso, quem é essa pessoa. Se você se amar, você vai fazer isso e vai começar a enxergar quem essa pessoa é. Mas quando a gente não se ama, a gente se entrega. E uma patada, ele diz, não é porque ele tem ciúme, porque ele é ciumento. É porque isso. É porque, coitado, foi criado desse jeito. Aí ela mesmo vai encontrando desculpas para as agressividades dele. Então, gente, tenham cuidado. A gente está vendo aí, cada vez está pior. Nossa sociedade, infelizmente, eu lhe digo como psicóloga, está doente. Muito, e doente mentalmente. Não é brincadeira. Entendeu? Tudo muito natural. Então você tenha cuidado, você se ame, você tenha cuidado com a sua vida. Porque se você não se amar, quem vai lhe amar? O amor começa de você. Deus, ele lhe ama, mas você tem que se amar. Para quê? Para que haja uma ligação e você receba a graça do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para lhe dar na sua vida. E isso faz parte de você, você tem que fazer essa parte. Então se ame. Eu digo muitas mulheres, por que mulheres estão apanhando tanto? Porque não se amam. Não se amam. Aí deixa chegar em situações terríveis para poder tomar uma atitude e muitas vezes o que é que acontece, né? Morrem. E elas ficam presas emocionalmente. Presas emocionalmente, que é o pior. Ficam presas emocionalmente a esses homens. Então, nós não podemos permitir que a gente fique preso emocionalmente a ninguém. A ninguém. Eu tenho meu marido, Júcia tem o dela, a gente ama o nosso marido. Mas a gente é preso, sabe a quem? A Deus. Deus é quem nós somos presos, sabe por quê? Porque Deus é quem verdadeiro nos ama, é quem é o nosso socorro, é que é tudo na nossa vida, é o Senhor. As pessoas vão embora, morrem, se separam, mas o Senhor, ele permanece ali firme nas nossas vidas. Então é isso que eu quero que você entenda. Se ame, se valorize, não fique presa emocionalmente a ninguém. Ame a você em primeiro lugar, ame a Cristo em primeiro lugar e a você. E sempre procurando fazer as coisas, olhando para você, isso está bom para mim? Eu estou feliz sendo assim? É isso que eu quero para a minha vida? Isso são questionamentos importantíssimos que a gente tem que fazer. E aí sim, a gente vai ser feliz. Eu acredito que Abigail era essa mulher. Era uma mulher que se amava, era uma mulher que gostava dela, que sabia quem era ela. E até sabia que tinha errado em casar com Nabal. Mas o que foi que ela fez? Eu não posso mais sair do casamento, eu tenho que ficar aqui. E aí o que é que Deus permite? Que ela case com quem? Com Davi. Ele tem um infarto e morre quando ela foi contar o que tinha feito. E com a sua sabedoria, né? Davi mandou chamar. Foi, mandou chamar. Gente, então a lição que a gente tem hoje é que você solteira, né? Você solteiro, que até os homens também. Tem mulheres tóxicas, tem mulheres que são mandonas, tem mulheres que são verdadeiros generais. Infelizmente, não existe mulher que procura sabedoria em Deus. Então, o tempo de namoro é exatamente o tempo de conhecer. E quanto mais você conhecer, mais você vai ter a convicção se é aquela pessoa que você quer casar e constituir uma família. Então, nós já estamos no fim do programa. Não esquece, vai lá, compartilha para todas as pessoas assistirem. Um beijo no coração, até sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência.
Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.